Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Essa é a minha camisa que a gente vai lançar agora na reserva e essas são as minhas canecas com frases e o link vai ficar aqui embaixo. Mas não vim falar sobre isso hoje, é porque quando perguntam, né, eu tenho que já trazer logo no início. Eu sempre sento aqui na varanda de casa, tomo meu café e fico reflexiva e escrevo algumas coisas. E amanhã eu volto dar mentoria, né, ao vivo. E aí esse assunto me veio aqui, porque há um tempo atrás eu estava conversando com um profissional de psicologia e ele me disse o seguinte: já era para você estar colhendo dinheiro a rodo. O problema para você não estar colhendo dinheiro a rodo ainda é porque você quer ajudar de verdade as pessoas. E aí eu falei, cara, mas você como psicólogo não teria como missão ajudar as pessoas de verdade? E aí ele me respondeu assim: Manu, você já se perguntou se essas pessoas querem realmente ser ajudadas? Ou se elas simplesmente querem um profissional, um aval profissional de alguém para seguirem fazendo o que querem da própria vida? Esses psicólogos que estão entregando o que você quer escutar com palavras bonitas, eles estão milionários. Tudo porque eles sabem falar coisas muito doces com você, de forma muito bonitinha, que não vai te fazer sentir o peso das coisas que você tem que lidar, né? E aí eu falei, cara, pior que tem um monte de psicólogo aí fazendo isso. Eu sou psicóloga há 8 anos e eu tenho uma margem de paciente muito boa, graças a Deus, os resultados bem legais. Estão ouvindo? É um pato, eu acho. Enfim, mas o fato é que eu não quero ir pra esse lado. E não vou pra esse lado, porque talvez por eu ter tido um jeito de entender as coisas, de voltar pra casinha com as coisas de um modo diferente, algumas pessoas simplesmente não funcionam com palavras bonitas. Ela vai pagar a terapia, mas ela nunca vai evoluir. Simplesmente porque ela não aprende daquele modo. Eu lembro que uma vez uma moça falou comigo assim, não era minha paciente, ela só me disse assim: você é muito fria. E aí eu mudei de psicóloga porque a outra psicóloga, uma era doce e uma era fria, e você é muito fria, então eu tenho medo de ser sua paciente. Eu falei com ela que eu era uma pessoa racional, que ser emocional em sessão de terapia só faria com que os meus pacientes demorassem muito mais tempo para ter um senso crítico. E eu preciso que os meus pacientes sejam pessoas com cabeças pensantes. Sejam pessoas que reflitam sobre as suas ações, que tenham uma opinião sobre si mesmas, para refletir sobre as coisas que precisam fazer sobre a própria vida. Eu preciso que meus pacientes, eles olhem para as suas próprias ações e falem: não, peraí, eu tô contando isso para ela, mas eu tô com vergonha até me ouvindo. Será que é realmente desse modo que eu tô vendo e tudo mais? Eu preciso que as pessoas tenham esse senso crítico. Eu falo que eu gosto de atender muito paciente cansado, pessoas já que estão de saco cheio de muita barganha. Mas voltando para essa pessoa, depois de um tempo ela voltou e fez terapia comigo. E aí ela me explicou o seguinte: eu não funciono bem com quem passa pano para mim. E é muito cruel eu perceber isso. É confortável no momento, mas o que eu evoluí, tendo acesso a você e a minha psicóloga anterior, o senso que eu criei de percepção sobre mim, para que eu evoluísse, tendo vocês como pessoas próximas, ela como minha psicóloga e você sendo amiga das minhas amigas, o avanço que eu tive não foi tão grande, foi muito maior, na verdade, do que com a psicóloga que falava que tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, minha querida, a gente erra mesmo e tal. Eu lembro que teve um erro dela uma vez que ela falou, tipo, eu errei nisso. Eu falei, cara, você não pode mais errar nisso. Como assim eu não posso? Eu falei, você não pode, cara. A culpa dos teus pais vai até que dia? A culpa da tua mãe, a culpa, sei lá, a culpa de todo mundo. Você já tem 30 anos, até que ponto a culpa é dos outros? Você não pensa com a tua cabeça, tu não...
Sabe? Como assim tu não funciona com a tua própria cabeça? E aí ela começou a refletir, depois disso ela começou a trazer mais à tona as situações e criou um senso crítico. Mas voltando para a fala inicial, que foi o que eu comecei falando aqui, sobre o psicólogo, né, que me falou que as pessoas só precisam de pessoas que falem o que elas querem escutar, e que eu já deveria estar andando de BMW a essa altura, porque eu tenho uma dicção muito boa, e eu falo muito bem, e eu mostro o poder da minha fala, mas eu ganharia muito mais dinheiro se eu passasse pano sobre a questão narcisista mesmo. Se eu virar pra você e falar que qualquer pessoa que te faz mal é narcisista, pra você vai ser ouro. E se eu virar pra você, que é a psicóloga que eu sou, e falar pra você e te perguntar o porquê que ele entrou, te provocar a pensar, será que você fica na terapia? Tem uma galera que fica, mas tem uma galera que não. E normalmente a galera que não é muito maior. A galera que prefere dar um diagnóstico pro outro do que parar pra pensar em que momento aquele outro entrou na vida dele, dá trabalho. Então, assim, é complicado, sabe? Ouvir isso de terapeutas hoje e depois vir pra internet e perceber que realmente é verdade. Vocês estão enricando. Vocês estão enricando? Nem sei se existe essa palavra. Vocês estão enriquecendo profissionais sem vocês evoluírem minimamente. Vocês estão enriquecendo profissionais de saúde que fazem o que você quer, te condicionando a mais um trauma agora e te condicionando a mais um comportamento que faz parte do teu trauma, que vai te fazer gastar dinheiro, que vai te fazer gastar tempo e que vai te manter no ciclo que você está pagando terapia para sair. Vai te manter num lugar que você está pagando para te tirarem, mas inconscientemente você está pagando para te manter ali. Só que com menos sofrimento e com um aval de um profissional da área. Te dar esses minutinhos aí para refletir. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse pago um psicólogo que falasse coisas que culpasse eternamente os meus pais. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse pago um profissional que tivesse dito que só o meu ex era problemático. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse pago um profissional que só me dissesse que o problema eram as minhas amigas e não o meu modo de escolher as coisas. Que colocasse tudo em um trauma de infância. Que colocasse meu merecimento ligado a coisas que eu não tive em casa, quando na verdade seu merecimento tem que estar ligado ao que você acredita que merece. Dentro das tuas relações também. No teu emprego, na tua vida, na tua carreira, no que for. Destinado e sobre você. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse encontrado um profissional que só me dissesse que tá tudo bem. Que não virasse hora nenhuma pra falar comigo, não tá tudo bem. Por que você ri disso? Por que você tá rindo desse trauma? Por que você tá rindo disso que te dói? Como assim você normaliza isso? Por que tu não bloqueia? Por que tu pensa desse modo? Por que tu aceita isso? Tu se escuta. Cara, foi maravilhoso a psicóloga que eu encontrei na minha vida. Eu tive uma psicóloga, era a mãe, depois a filha foi a psicóloga. E elas, cara, elas não eram as preferidas da psicologia, e eu tenho certeza disso. Elas não eram as preferidas do público, porque elas não estão famosas aqui na internet.
Elas estão em lugares muito específicos, levando o conteúdo... Nossa, tá com um mosquito aqui me incomodando. Elas chegaram em um público específico e hoje o que eu faço é isso. Eu peço conscientemente e inconscientemente há muito tempo que chegue o meu conteúdo a mulheres que realmente querem alguma coisa da vida, a homens que querem realmente alguma mudança. Que não chegue em gente que quer barganha porque essa pessoa vai ser chateada comigo como profissional. Ah, eu preciso de um psicólogo que fala as verdades na minha cara. Cara, às vezes a verdade tá tão escancarada na tua cara que que a psicóloga falar vai te fazer refletir toda a tua vida e tua vida muda depois daquela situação. Você dá uma virada de chave tão grande. E aí sim você vai ter um antes e depois da terapia. Tem gente que para a terapia porque não consegue evoluir nada e tá com vergonha de encontrar com a psicóloga. Já aconteceu isso comigo. Mas eu visualizo como aquela pessoa tá fugindo de crescer. E aí eu preciso descer um pouco o nível emocional daquela carga para entender onde é que tá doendo. E às vezes onde é que tá doendo tá na terapia anterior, tá na família, tá no movimento que esse paciente vai ter que fazer. Se eu virar para ele e falar para ele que tá tudo bem, que ele não precisa fazer esse movimento, quantos anos da vida dele eu atraso? Ele tá me pagando para eu manter ele no mesmo círculo. Eu não vou abrir mão de princípios, mas ouvi de um outro terapeuta que eu já deveria estar andando de BMW. Se eu falasse o que as pessoas querem ouvir de mim, foi de baquear. E eu precisava trazer isso para vocês. Porque eu perguntei pra ele assim, você tá estudando sobre tal assunto? E aí ele falou assim, não, na hora vem lá na mente e eu falo pro pessoal. No fundo as pessoas só querem um ok sobre as coisas que eles já estão fazendo da própria vida. Quero te fazer pensar. Você já criou uma opinião sobre você mesmo? Não vou falar sempre o que você quer, mas te fazer pensar, sim, bastante. Espero que você encontre bons profissionais no teu caminho. E não esses, como o meu colega que estávamos numa reunião e, incrivelmente, boa parte concordou com ele, que eu já deveria estar milionária se eu falasse as coisas que as pessoas querem ouvir. Mas acontece que pra mim só vem o paciente que eu preciso que venha. E eu só apareço pra uma pessoa que precisa daquela psicóloga específica. Eu só apareço pra alguém que precisa de mim. Então, se eu tô aqui e você não me seguia nem nada e eu apareci pra você, fique ciente. Tu ainda não sabia que precisava de mim, mas vai saber agora. Eu vou deixar o link do meu livro, se tu não quiser vir direto falar comigo, aí eu vou deixar o link do meu livro, aí você faz no teu tempo. Vai lendo no teu tempo. Se você sentir que... Eu só quero tirar vocês dessa proposta. Não é que, você quer enriquecer. Lógico, todo mundo quer ficar rico. Eu só não quero que você continue dando dinheiro pra gente que alimenta a base do teu trauma. E você não tá vendo. Gente ganhando em cima do teu ciclo. E você pagando pra permanecer no mesmo ciclo. É isso e até nosso próximo encontro.